Dark Souls, um jogo sobre gigantes feitos pequenos, pelo gélido e cruel passar do tempo. São jogos sobre a loucura de se lutar contra a mudança, pois o tempo transforma montanhas em areias, estrelas em poeira, grandes homens em ossos e um dia, tudo e todos em átomos. O tempo respira mudança, algo que pode ser aterrorizante, desconhecido, mas não se pode lutar contra ela. A mudança é inevitável. E o jogo é sobre esse lutar contra a máquina do inevitável, de não se perder ao desconhecido e os seus resultados. Os melhores dias desse mundo já se passaram. Ainda que os outros tentem se apegar ao que resta, não pela luz do fogo ser boa, mas por ser a única coisa que eles conhecem. Eles temem a escuridão de um futuro que desconhecem, como Yorn, o gigante revivido, que dá seu grito de batalha ao ver o estado do mundo pelo qual deu seu tudo para salvar. Ações que culminam ao futuro desconhecido, sem dar fechamento ao passado, sem dizer se essa foi a escolha certa. Mas um dia, pequenas flamas dançarão através da escuridão, como brasas ligadas aos lordes do passado. Em Arundel, você tem a chance de criar um novo mundo, aceitando a mudança. Independente de qual final haja no jogo principal, o mundo acaba e tudo vira poeira. Aqueles que aceitam um novo mundo na tinta sobrevivem. Por efeito, o fim da Era do Fogo beneficiaria a humanidade, por ter sido estritamente criada pelos deuses, para que eles se beneficiassem dela. Humanos eram imortais antes disso e foram manipulados pelas ganâncias das graças dos lordes do passado. Durante a Era dos Antigos, os dragões eram governantes eternos do mundo até que os lordes se ergueram e os desafiaram. No final, os dragões foram quase, mas não totalmente, levados à extinção, iniciando uma nova era, conhecida como a Era do Fogo. Os primeiros guerreiros, os lordes, foram fundadores de uma nova linhagem, construtores de um novo mundo. Iniciaram a Era do Fogo ao confrontar as criaturas mais temidas que antes ali governavam no desconhecido. Eles usaram por meio da sua coragem, da sua força, da sua vontade, da sua experiência, valores e técnicas, e assim se sucederam. Mas o medo deles pela extinção desse fogo primário que os guiou até ali levou também à sua demasia. A flama estava se extinguindo, pois seu propósito já não mais existia. Era preciso encontrar um novo propósito, e ao invés de preservar a potência de criar novos valores, eles queriam preservar o próprio fogo em si, como um objeto. E a Era da Escuridão se torna o fim da consciência. Em seu medo da Era das Trevas, Wynn, o Lorde da Luz Solar, se sacrifica à primeira chama, prolongando a Era do Fogo e tornando-se Lorde das Cinzas. Esse ato rendeu Wynn a se tornar um Hollow, ou vazio. É bem comum às vezes as pessoas conseguirem certas coisas e terem bastante medo de perder elas. Em Dark Souls, até mesmo os Lordes se rendem aos medos do vazio e da falta de propósito, os temas principais de toda a série. Qualquer fragmento da Dark Soul que se separe do original pode ser alimentado por emoções e força de vontade e aumentar o seu poder utilizável, tornando-o potencialmente o mais poderoso dos 4 Lord Souls. Aqui, todos os seres humanos são feitos humanos por um fragmento da Dark Soul, conhecido como a sua humanidade, que se parece bastante com um órgão genital feminino. Um símbolo de vida, de criação e de energia, usado por diferentes períodos e culturas durante toda a história humana. Os humanos também são capazes de resistir ao abismo, desde que não tenham se desafinado com ele. E são capazes até de encontrar nele uma espécie de conforto. A capacidade humana de perdurar por desafios e angústias, inclusive encontrando certo tipo de amenização por eles, é o que nos define, seres humanos. E aqui, esse é o significado da Dark Souls, essa capacidade de perdurar pelas angústias e encontrar algum significado delas, algo que vemos até mesmo em pessoas que tiveram as mais terríveis doenças, coisas como câncer.
Robert Sapolsky, um professor de neurociências, fala como pessoas assim facilmente dizem que essa coisa horrível foi a melhor coisa que já aconteceu com elas, pois isso deu a elas um novo significado para suas vidas, uma visão nova de mundo, testar coisas diferentes ou até voltar a ter contato com a família que eles não falavam há anos, coisas que eles jamais fariam se eles estivessem saudáveis e, entre aspas, de boa com as suas vidas. Uma das coisas que faz esse jogo tão bom, então, é a sua capacidade de integrar a história, a filosofia, com o próprio gameplay em si. Durante todo o jogo, assim como os personagens, o jogador tenta chegar até o fim, perdurando pelos desafios, sofrendo por assim dizer. E com isso, encontrando algum tipo de amenização, algum tipo de felicidade e sentimento de conquista. Nas palavras do próprio criador, eu nunca fui um jogador muito habilidoso. Eu morro bastante, então, nas minhas obras, eu gostaria de responder à pergunta: se eu morrer, isso será uma marca do meu fracasso. Como posso então dar significado a isso? Como eu faço a morte agradável? Um processo de evolução, por assim dizer. E o modo multiplayer é grande agregador ao jogo também. Sem ele não haveria tanta mágica. Ele mostra que apesar de essa ser uma jornada extremamente árdua, não é uma que se precisa fazer sozinho. As dificuldades e as alegrias podem ser compartilhadas com os outros. Especialmente a novidade que vem junto da experiência, de encontrar um novo boss sinistro, ou só por conseguir explorar uma região diferente e conseguir um novo item. Todos nesse mundo estão em risco de se tornarem vazios. Todos sabem disso, e há algo a se temer. E pelos personagens, o jogo tenta contar algumas formas de que isso possa acontecer. Siegmeier de Catarina é um exemplo do que se acontece ao pegar toda a responsabilidade de alguém. Você a torna vazia. Ajudar alguém o tempo inteiro pode se dar a aventura que ela desesperadamente precisa, para sair daquela situação que ela se encontra sozinha. Isso faz com que ele se sinta inútil, até sucumbir ao vazio na sua última aventura. Ao se aprender todos os feitiços que Griggs de Vinenheim e Big Hat Logan possam oferecer, eles ficam sem mais nada para te ensinar. Numa desesperada busca por mais conhecimento, perdem sua sanidade, essa jornada por ganância. Ao se mostrar o caos piromante para Laurentius, ele se torna tão vidrado pelo poder que sai em busca de um para si mesmo. Todavia, ao seguir os passos de alguém, só por inveja, isso se torna um erro. E nisso, ele não pode ver Kelina, e a sua louca e obsessiva busca por poder o faz se tornar um vazio. Quando Solaire consegue o seu sol, aquilo que ele mais queria pelo jogo inteiro e que lhe dava a fonte da sua vida, ele perde sua sanidade, e nós somos forçados a matá-lo. Sif, cujas motivações não são entendidas por sua incapacidade de se comunicar, por sua forma animalesca e sua necessidade de proteger o outro, de controlá-lo de certa forma, leva também à sua morte. O Crestfallen Warrior se torna obsoleto ao focar-se tanto no seu ceticismo, dizendo da falta de esperança, ficando ali enquanto os outros tentam e falham. Sua utilidade se torna dar dicas e informações úteis para aqueles que passam por ali, ao invés de usá-las para cravar a sua própria aventura. Ele se motiva pelo medo e pela sensação de superioridade, onde outros fracassaram. O escolhido morto-vivo se sucede, e a motivação de Crestfallen se perde, o levando também ao vazio. Perseverança. Em Dark Souls, da mesma forma que os undeads perdem sua sanidade, o mesmo acontece com o jogador. Pelo jogo, é possível encontrar vários corpos que deixaram itens para trás, mortos que tentaram algo e faleceram pelo caminho sem chegar a um destino maior. Chegar nesses corpos e usar do que lhes ajudaram no passado para seguir com seu próprio caminho é usar o conhecimento cultural dos antigos nomes da história em prol do seu próprio. Ter um embasamento prévio e usar dele como arma, escudo e armadura são formas de se criar forças para traçar esse seu próprio caminho no mundo, ajudando a si mesmo por conquistar os seus objetivos, ajudando os outros por se livrarem de obstáculos e deixando algo para as próximas gerações fazerem o mesmo quando seu personagem eventualmente morrer. Todos os itens são dados por mortos. Significa que sozinho não se tem chances além do perecimento. Mas,
Usar objetos de outros que chegaram próximo de algo maior é sempre a melhor solução, pois a alternativa seria forjar tudo de novo. Isso levaria tempo demais. Ainda em morte, os antepassados nos ajudam deixando algo. E o mesmo acontece na vida real. Para Jordan Peterson, os mitos e as religiões do passado dizem para nós as moralidades que precisamos usar para viver no agora. Sejam as histórias da Bíblia, histórias de Buda e até filmes como Rei Leão. Todos eles são formas de cultura que podemos usar para nos ajudar a viver no agora e caminhar para um futuro mais próspero. Você é destinado a se suceder onde os outros falharam. Perdurar a dificuldade é a luta por encontrar significado nas batalhas. É o que leva uma pessoa a ficar fora do vazio, um processo lento e doloroso de perder a própria sanidade. O objetivo do jogador é terminar o jogo, mas o que acontece com aqueles que falham? Aqueles que nunca chegam ao que querem e se tornam vazios. Esses são aqueles que abandonam seus propósitos. Por perseverança, através da falha, você, o escolhido morto-vivo ou o Chosen Undead, sente grande satisfação ao superar esses desafios que lhe deram tantos problemas. Você vai encontrar um inimigo que parece imbatível, você vai morrer, você vai falhar. Independente de quantas vezes essas coisas aconteçam, com massivo impossível pareça o caminho adiante, enquanto se puxa através do inevitável e se aprende com a falha, é possível sobreviver. E quando você, o jogador, morre e não consegue voltar para o mesmo lugar que se morreu, seria como se você não tivesse aprendido pelos erros cometidos, fazendo parecer uma punição muito aceitável. É possível sobreviver ao mundo real, se tornando cada vez mais forte, pronto para o próximo desafio. Mas aqueles que não conseguem, a palavra hollow se adequa muito bem a eles. Os vazios do jogo se referem àqueles que perdem o propósito do mundo real. Aqueles que se tornam vazios se submetem aos seus sentimentos mais negativos, suas tristezas, tranças, temores. Eles desistem e perdem a si mesmos. A vida é sobre resolver problemas, passar por desafios e destilar algum significado da sua existência. Que valor a vida de uma pessoa tem se ela não se esforça para conseguir coisa alguma? Que satisfação existe na vida quando não se tem problemas para resolver, sem objetivos para completar ou emoções para te guiar? Da mesma forma que o personagem se tornaria vazio sem os seus objetivos, você também viraria vazio na vida real se não fizesse nada com a sua vida. E a única forma de puxar para frente é pela mudança. Num ambiente tão hostil e que está em processo de transformação, transformar a si mesmo é a única forma de se manter vivo. Fique seguro, amigo, e não se atreva a tornar-se vazio.